Nenhum cristão, ele tem dúvida em relação do poder de Deus. O que os cristãos, ou a maioria, ainda não entenderam e não se firmaram, é que para que o poder de Deus opere, eu preciso migrar ou cruzar a linha do natural para a linha do sobrenatural. Isso é fácil, não vá pensar que é difícil. Por isso, procure, dê atenção, tenha paciência. E enquanto eu viver para o mundo, eu estou dentro de um território em que a morte reina. Observe essa expressão, Romanos capítulo 5, capítulo 6, veja. Por um só homem reinou o pecado no mundo. Observe essa expressão porque ela tem muitas coisas a serem reveladas. Por um só homem, esse homem é Adão. Então observe, por um só homem a morte reinou. A morte reinou até quando? Observe também o mesmo princípio aplicado do outro lado. Assim também, por um só homem a vida reinou. Esse primeiro homem é Adão e o segundo homem é Jesus. Todo cristão entende e concorda. Muito bem. Então, primeiramente, você já precisa olhar que todos os seres humanos da Terra são representados apenas por esses dois patriarcas, digamos assim. Essas duas representações, Adão e Jesus. Enquanto somos descendentes de Adão, enquanto temos Adão como nosso representante, a morte está reinando. A morte deixa de reinar no exato momento que nós trocamos as nossas raízes, a nossa identidade, a nossa espécie, a nossa genealogia. Veja, Paulo disse que nós éramos de uma espécie brava, de uma árvore brava. Isso quando a Bíblia apresenta ao Senhor Jesus como uma árvore. Ele próprio disse, Jesus disse, João 15, eu sou a figueira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo galho ligado em mim, ele dá fruto. Então vamos entender. Enquanto nós estamos no mundo, vivo para o mundo, nós estamos mortos para o reino de Deus, estamos mortos da espécie de Cristo. Enquanto estamos para o mundo, a morte reina. E é aqui que não adianta apenas o homem, o crente, ser temente a Deus, ser verdadeiro, ser justo apenas no seu campo natural. Por quê? Porque, primeiramente, a nossa justiça não nos tira do império das trevas e nos põe no reino de Deus. A nossa justiça, a Bíblia diz que ela é trapo de imundícia, ela não serve para cobrir nossos pecados. A nossa verdade é a mesma coisa. A nossa verdade apenas, não estou dizendo que nós não temos que ser verdadeiro, mas apenas a nossa verdade não nos tira de debaixo do império das trevas, onde a morte reina. E é aqui que os cristãos sofrem, pessoas boas, pessoas sinceras. Então veja, quando ele ultrapassa essa linha, ele morreu para esse reino, morreu para a fraqueza, porque ele trocou a identidade, ele deixou de ser, ou de ter Adão como seu representante, e veio para a genealogia de Jesus. E agora aqui, a morte não tem domínio nenhum, zero. Olha, observa o oposto. O reino de Deus, que não é comida e nem bebida, mas alegria, gozo e poder no Espírito, só opera aqui. Ali quem reinava era a morte. Aqui quem reina é a vida. Aqui quem reina é Cristo. E a vida se manifesta com alegria, com poder, com gozo no Espírito, com justiça e poder no Espírito, não a nossa justiça. Então vamos lá. Paulo, ele usou a ilustração da figueira. Veja, nós éramos de uma figueira brava, da espécie de Adão. Então, nós estávamos, nós éramos da descendência de Adão. Então, sendo a figueira, a seiva que corria dentro de nós
era a seiva contaminada pelo pecado, aonde está todo tipo de opressão, de depressão, de todos os tipos de doença, né? Isso nós estamos falando, usando a analogia de nós como a figueira. Mas se nós fôssemos usar a mesma analogia agora, nós como... A Bíblia também fala sobre a mente de Cristo e a mente de Adão. A mente da carne e a mente de Cristo. E a Bíblia é muito clara. A mente da carne, observe, tem uma mente. A carne tem uma mente. Romanos 8. Quem inclina, quem anda na carne, automaticamente anda nas dores do sofrimento. Entenda isso aqui. Nossa mente, ela é energia pura. Então, todas as pessoas que ainda estão em Adão, ainda estão vivos para o pecado, formam um corpo só. E Adão é o representante. Então é uma ave bruta. Então, a Bíblia fala que quando se junta uma meretriz, e a Bíblia aponta o mundo, o sistema como uma grande meretriz, se forma um corpo com ela. Também diz que quando se juntamos a Cristo, se tornamos um só corpo com Ele. Então vamos lá. Enquanto nós somos ou estamos ligados a Adão, no campo da energia, digamos, da mente, todas as mentes estão conectadas aqui. Então todas as maldades, todas as perversidades, todos os traumas, todas as injustiças, a dor, o medo, das enfermidades, das traições, das mortes, de toda coisa fica interligado. Sabe? Porque aqui não tem distância geográfica. Então o que acontece aqui fica como um rádio, como uma televisão, que quem está na sintonia, está ligado naquela sintonia, compartilha do conteúdo. Então, as dores, esse medo, essa angústia, esse sofrimento, estão permeando aqui, interligado pela mente, e todos formam um corpo que tem o seu representante como Adão, que a morte reina. Observe isso, que a morte reina. E é aqui que pessoas justas sofrem. Elas são justas, são verdadeiras, mas a sua verdade, a sua justiça, não tirou ela do império das trevas, não tirou ela não deixou de ser da representação de Adão, de ser da árvore bruta. Agora vamos para a árvore. O mesmo princípio, o mesmo modelo. Se você faz parte de uma árvore má, então você é um galho dessa árvore. Então, obviamente, toda a seiva que corre dentro da árvore passa por você e leva o que ele tem. Então, se a árvore é bruta, a árvore é má, então passa as dores, o sofrimento, a angústia, a solidão, o medo, a depressão e todas as doenças e mazelas, porque aqui a morte reina. Mas nós fomos tirados. Quando nós fomos tirados ou desconectados da árvore má, de Adão, do mundo, tudo isso é analogia para nós ajudarmos, nós entendermos. A Bíblia usa essas analogias naturais para a gente entender as coisas espirituais. Agora nós somos anexados em Cristo, Cristo que é a árvore da vida. Eu sou a árvore verdadeira. Então, acontece duas coisas. Aí eu vou ler, observe isso. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que nós, morto para o pecado, nós morremos para o pecado. Nós saímos de debaixo da jurisdição do pecado. Romanos diz que quando se morre, se justifica. Morto para o pecado, observe. Morto para o pecado, para que vivêssemos para a justiça. Observe. Nós estamos mortos para o pecado e vivos para a justiça. Que justiça? Justiça de Deus que tirou nossos pecados, que fez nós migrarmos. Antes de entender isso, de fazer essa migração, nós estávamos mortos para a justiça e vivos para o pecado. Agora observe isso aqui. Pelas suas feridas, nós fomos sarados. Observe uma coisa. Voltando para o enxerto. Quando se tira uma árvore, um galho de uma árvore bruta,
uma árvore, aqui no caso da árvore que pertencia a Adão, uma árvore brava, como Paulo usa analogia, nós éramos uma árvore má. Então, primeiramente, tem que se cortar aquele galho. Então, sendo nós membro do corpo de Adão, sendo nós membro galho do corpo da árvore do mar, aonde a seiva era má, venenosa, que por isso nós sofríamos, nós somos cortados. Então aquela seiva não tem como passar no galho que está separado dela, primeiramente. Então o galho tem que ser cortado. Nós somos cortados do sistema do mundo, nós somos cortados da antiga identidade adâmica. Então, se nós somos cortados, a árvore receptora, a árvore que irá receber, também deve ser cortada. Enquanto o galho geralmente se faz um corte assim, né? Fina, para se anexar. Então agora também aquela árvore, ela deve ser cortada para ser enxertada. Por isso Pedro diz, pelas feridas, ou seja, pelos golpes, pelos cortes, apontando para a cruz. Tudo simbologia para nós entender. Pelos pisadura de Cristo, nós fomos sarados. Agora, quando se conecta o galho antigamente, o galho que pertencia à árvore bruta, que a seiva passava, essa árvore deve ser bem conectadas, porque agora a seiva da árvore boa vai começar a penetrar por dentro da árvore que era outrora má, até criar caminhos. E quando se cria esse caminho, aquele galho é anexado, e aquele galho dá fruto. Que fruto? Da espécie da árvore que agora ele está enxertada. Agora observe, Gálatas capítulo 22, e o fruto do Espírito, Deus é Espírito, e o fruto do Espírito, poderia dizer, e o fruto de Deus, para você entender. Agora, a vida de Cristo, a vida ressurreta, vai ser manifestada em nós, porque nós entendemos que agora nós estamos em Cristo, e agora a vida de Cristo reina, ela é poderosa, ela vai se manifestar em nós, curando nossos corpos fisicamente, curando nossas emoções. E aqui dentro desse território, a morte não reina. A morte reinava porque nós estávamos lá. Mas aqui dentro do território, é o Salmo 91, aqui a morte não reina. Aqui ela foi dominada, aqui ela foi vencida.